Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar geografia. Hoje nós vamos falar sobre transporte e comunicação. Neste capítulo vamos conhecer como os meios de transporte e de comunicação evoluíram, além de compreender a importância desses sistemas para a sociedade. Conversa vai. As imagens de abertura do capítulo representam a evolução de dois importantes sistemas para os seres humanos. Você sabe quais são esses sistemas? Imagina qual é a importância deles para a sociedade? Estamos falando desses dois sistemas, comunicação e transporte. Ambos são importantíssimos para a sociedade, para o nosso dia a dia. E à medida que eles vão evoluindo, vai melhorando ainda mais o nosso dia a dia. Antigamente, para se comunicar era muito difícil, as informações demoravam a chegar. Assim como para viajar também, porque os transportes não eram tão evoluídos. À medida que eles se tornaram mais eficientes e evoluídos, isso se tornou mais fácil de se realizar também. Hoje as informações são praticamente instantâneas. Conversa vem. Caso você não tivesse telefone nem acesso à internet, como faria para se comunicar com as pessoas distantes? Sem os transportes atuais, como você viajaria para outros lugares? Registre suas respostas nas linhas abaixo. Então, você vai colocar aí como você faria nesses casos. 168, a página, meios de transporte e comunicação. A invenção dos meios de transporte e de comunicação foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Foram esses dois sistemas que facilitaram o deslocamento de pessoas e mercadorias e permitiram que o mundo ficasse cada vez mais integrado e conectado. A evolução dos meios de transporte. Os meios de transporte são formas utilizadas para transportar pessoas, produtos e outros tipos de mercadorias. No entanto, os meios de transporte que conhecemos hoje nem sempre existiram. No começo da história humana, o primeiro meio de transporte eram os próprios pés, utilizados para percorrer longos caminhos. Mas como os outros meios de transporte começaram a surgir? Isso ocorreu principalmente para atender às necessidades das pessoas. Observe a cena a seguir. A necessidade das pessoas foi o que inspirou o desenvolvimento de outras invenções humanas. Página 169. Os seres humanos foram nômades, ou seja, eles sempre se mudavam de um lugar para o outro, durante muito tempo. E nas longas jornadas que faziam, encontravam obstáculos naturais, como rios, lagos e mares. Para que pudessem continuar o caminho, precisaram encontrar formas de viajar e transportar utensílios de maneira mais rápida, segura e menos desgastante. Nesse contexto, os seres humanos inventaram os barcos e começaram a usar a força dos animais para o transporte. Mas, ao longo do tempo, os meios de transporte foram sendo aperfeiçoados e evoluíram junto com a sociedade. E conforme as necessidades humanas, surgiram trens, carros, aviões, entre outros, conforme a gente pode observar abaixo. Exemplos de meios de transporte criados pelos seres humanos. A evolução dos meios de transporte proporcionou grande desenvolvimento para a humanidade. Graças a essa evolução, temos à nossa disposição produtos feitos em diversas partes do mundo e podemos viajar e conhecer locais distantes. Principais meios de comunicação, ou melhor, de transporte. Atualmente, os meios de transporte são de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social dos países, e podemos dividi-lo em três categorias: terrestres, aquáticos e aéreos. Terrestres: carros, caminhões, motos, ônibus, trens e metrôs. Aquáticos: barcos, navios, canoas, lanchas, jangadas e balsas. E aéreos: aviões e helicópteros. De olho no local. Converse com seus colegas e identifiquem quais são os meios de transporte citados no quadro anterior que existem na cidade onde vocês moram. Muitos desses, por exemplo, terrestres, carros, caminhões, motos e ônibus. Nós não temos trens e não temos metrôs na nossa cidade. Aquáticos, temos de vez em quando uma canoa andando pelo rio Mossoró. E aéreo, nós temos aqui um aeroporto que, quando está funcionando, recebe aviões, né? E de vez em quando a gente também percebe a presença de algum helicóptero. Página 170. Segurança, capacidade de transporte e rapidez. Cada meio de transporte passou por transformações para que se tornasse mais rápido e mais seguro e tivesse possibilidade de transportar mais pessoas e principalmente mercadorias.
Com a lupa na mão, observe as imagens a seguir e aguarde as instruções do professor. Aqui a gente está vendo alguns meios de transporte antigos e alguns modernos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Preste atenção em cada figura dessa. Tia vai fazer algumas perguntas para que vocês possam responder. Por exemplo, quais são os transportes mais rápidos? Dentre esses que nós estamos vendo aí, quais vocês acham que são mais rápidos? Quais são os mais seguros? Os antigos ou os modernos? O que é que vocês acham? Entre os antigos e os modernos, quais conseguem transportar mais mercadorias ou pessoas? E se você tivesse de viajar para um lugar muito distante e precisasse chegar o mais rápido possível, qual transporte você escolheria desses que estão aí? Então, vocês vão analisar e responder aí essas perguntinhas, certo? No nosso livro, a gente fica por aqui. E vamos para a nossa ficha de atividades. Tia vai mostrar primeiro a ficha de atividade que você vai fazer para casa, as duas. Você vai fazer em casa 105 e 106. Eu vou explicar como é. Você vai ler as frases e colocar V se for verdade e F se for falso. Certo? Leia a frase com cuidado e faça isso aí. Depois você vai corrigir as que são falsas. Você olha aqui qual foi que você marcou falso e você vai colocar a informação correta. Aqui dentro desse quadro, na 106, você vai desenhar uma tecnologia que você acha que ela foi responsável por movimentar a cidade, melhorou a cidade, ajudou. Em seguida, aqui embaixo, você vai explicar por que essa tecnologia movimentou a cidade, por que ela é importante, certo? Qualquer tecnologia. Pode ser na área de transporte, de comunicação ou outra. E agora nós vamos resolver a 107. Número 1. Por que, no início da história humana, os deslocamentos de um lugar para o outro eram tão demorados? Então, por que isso acontecia? Isso acontecia porque naquela época não existiam meios de transporte, não é? As pessoas faziam seus percursos, elas se deslocavam a pé, então demorava bastante. Então você vai colocar aí, porque naquela época então, não existia transporte, as pessoas se deslocavam a pé, por isso que demorava bastante. Número 2. Qual é a importância do desenvolvimento dos transportes para a humanidade? Muito importante, porque ajudou na nossa vida diária, permitindo que a gente fosse mais rápido de um lugar para o outro, não é? Então, muito importante por causa disso.
é muito importante porque nos ajudou na vida diária. Nos deslocamentos, vamos trocar essa palavra, nos deslocamentos de um lugar para o outro, assim como de produtos e mercadorias. Número 3. Observe os transportes abaixo, depois circule de marrom os que são terrestres, então aqueles que andam na terra, vocês vão circular de marrom. De azul os que são aéreos, que andam pelo ar, e verde os aquáticos. Então isso aqui é muito fácil, não tem nem nada para ensinar, não é? 108. Nós temos aqui um caça-palavras e nós vamos encontrar meios de comunicação antigos nesse caça-palavra, né? Vamos ver se a gente encontra aqui alguns. Por exemplo, tambores. Sabia que tambores era um meio de comunicação antigo? Era. Tambores. Vamos ver outro. Fogueira. As pessoas se comunicavam com fogueiras. Fogueiras vai até o S, né? Fogueiras. O que mais? Mensagens. Tem mais algum? Carta, muito conhecido até hoje, né? Cartas. Cartas. E aí, se vocês encontrarem outro, você circula também. Quinto, Johannes Gutenberg inventou um instrumento que possibilitava que os textos escritos fossem reproduzidos com maior rapidez. Qual foi esse instrumento que Johannes Gutenberg inventou? O computador, a imprensa, o telégrafo ou o papiro? Claro que foi a imprensa, então você vai marcar com X aí a letra B. Número 6, observe a imagem a seguir. Explique com suas palavras a diferença entre os antigos telefones e os smartphones usados na atualidade, analisando a mudança nas formas do aparelho, nas funcionalidades e nas facilidades promovidas pela evolução. Claro que a gente observa que houve uma mudança muito grande, uma evolução muito grande. Por quê? Hoje, eles são bem menores e desempenham diversas funções, ou seja, sua funcionalidade aumentou bastante, né? E se você tiver mais ideias aí dessas mudanças, o que é que você percebe, você pode acrescentar também. Certo? Por hoje é só, façam no capricho. Qualquer coisa nos procure. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!